Pedindo a Deus, aos nossos amigos espirituais, permissão nesta noite, agradecendo a presença de todos, encarnados e desencarnados. Pedindo a Deus e ao nosso Mestre Jesus, que nos envolva de muita paz, de muita luz, para que possamos iniciar a palestra da noite. Sendo assim, vamos envolver a Dona Inês na prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, boa noite, gente. Vamos começar convidando a nossa irmã Daniela para a palestra da noite. Bem, à vontade. Boa noite. Agradecer o convite da Pérola da Casa, agradecer a vocês por estarem aqui nessa noite fria, né? Então, a gente já começa bem quando já tem um público que sai de uma noite fria para assistir uma palestra e principalmente por estar buscando um auxílio espiritual numa casa espírita. Eu peço licença para vocês para ir conversando e lendo ao mesmo tempo. Eu falo que depois da Covid minha cabeça ficou meio bagunçada. Apesar de jovem, eu ainda esqueço muita coisa. Então eu peço licença para ir lendo e a gente vai conversando. Quando a Pérola me convidou para bater um papo aqui, vamos falar de bate-papo, né? Fiquei pensando nos assuntos, e aí eu queria muito trazer sobre saúde mental, né? A gente está no Setembro Amarelo, todo mundo falando muito sobre isso. E tá, e como que o Espiritismo pode nos ajudar? Como que a doutrina do Kardec pode nos auxiliar, né? E aí, quando eu fui estudar, eu sempre gosto de também olhar como é que tá as questões de saúde. Eu sou profissional de saúde, então eu gosto de misturar um pouquinho os assuntos. Gente, e aí a Organização Mundial da Saúde nos fala hoje, em 25, 1 bilhão de pessoas sofrem com transtorno mental. Ansiedade, depressão, entre outros. É muito grande, né? A gente está falando de 1 bilhão no mundo. E o Brasil lidera esse ranking. Então, a gente está num país que tem tudo, né? Um país que tem muitas coisas boas e aí, assim, a gente lidera um ranking que não é muito bom de comemorar, né? Mas um ranking de ansiedade, de depressão, de tristeza. Então, isso me chamou muita atenção, não só como aqui batendo papo com vocês, mas como profissional de saúde, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Adianta só falar no setembro, mas aí é para um outro evento. Qual é a perspectiva espírita, né, dentro da saúde mental? Então, a saúde mental é o estado de bem-estar, onde o indivíduo tem capacidade de ir e vir, de fazer aquilo que ele se propõe. Mas a gente sabe que não é só condição orgânica, né? A saúde mental, ela não é só você estar bem fisicamente. É o equilíbrio do corpo, mente e espírito. E eu acredito que seja muito isso que a gente busca quando a gente vem a uma casa espírita, o nosso equilíbrio. Às vezes a gente vem atrás de uma cura física. Às vezes passamos por algum problema físico e precisamos da casa para nos auxiliar. Às vezes são vazios existenciais que a gente nem imagina que traz dentro do nosso coração uma dor. E às vezes a gente vem pelo amor, mas eu acho que a grande maioria vem pela dor, né? Então, mas ainda deve ter uns 5% que vem pelo amor e a gente segue firme. Então esse cuidado integral, ele é fundamental. É importante a gente ter números de saúde, da ciência, vamos assim dizer, mas é importante a gente saber o quanto que a nossa doutrina nos auxilia, né? Então, e aí a gente traz não só o Evangelho, né? Traz citações de Bíblia, traz citações religiosas que nos fundamentam para essa melhora e esse equilíbrio. Acho que é no Livro dos Espíritos, só não vou lembrar a pergunta exata. Então, Santo Agostinho, ele fala justamente sobre isso, o exame da consciência diária. O que a gente tem que fazer diariamente? Acho que é o Livro dos Espíritos, depois eu posso até pegar a questão e passar para vocês. É o exame da consciência diária. O que a gente pode fazer para nos melhorar nessa questão?
Mesmo quando tem uma causa física, um distúrbio orgânico. Então, a pessoa tem uma disfunção que levou a uma ansiedade, a pessoa tem uma disfunção que levou à depressão. Ainda assim, o cuidado espiritual ele pode ser útil. Por que eu falo pode ser? Porque às vezes as pessoas falam que depressão, que a pessoa depressiva tem falta de fé. Não sei se alguém aqui já ouviu isso. Ah, fulano está depressivo porque ele não tem fé. Ah, ela está triste porque ela não tem Jesus no coração. Eu entendo que realmente quem não tem Jesus fé no coração realmente deve ter um vazio. Mas às vezes aquela pessoa ela tem um distúrbio físico que levou algumas considerações, por isso ela está naquele estado. Então a gente tem que acompanhar e olhar com cuidado, olhar com atenção. Não é falta de fé. E o contrário também. Às vezes a pessoa tem um distúrbio do corpo, mas a fé vai auxiliar. Exato. A fé vai fazer mais efeito do que um remédio. E eu sou farmacêutica, hein? Meus professores me verem falando isso e vão me expulsar da faculdade. Não é? Mas é. Exato, exatamente. Agora a senhora me falando, recordei de algumas falas dele. E é isso. O remédio ele precisa ser usado? Óbvio, eu como farmacêutica jamais vou dizer que não. Mas tem que ser bem usado. E sim, a gente sabe de inúmeros casos onde a pessoa tem uma doença, já tentou de todas as causas físicas e foi curada pela fé. Então tem que ter esse equilíbrio. Então, nós, no nosso dia a dia, como que a gente se cuida, né? Porque eu posso saber que eu não vou ter nenhum distúrbio físico. Mas as pressões do dia a dia, e o estresse, as tristezas, às vezes a gente se culpa por alguma coisa. Às vezes a gente tem remorsos de passado. E aí a gente tem que lembrar também de Pedro lá na Bíblia, né? Renegou Cristo, se culpou, mas logo depois se arrependeu e encontrou a paz dentro dele. Então tudo bem se a gente tiver algumas coisas que a gente julga errado. Mas é importante a gente trabalhar para a nossa melhora. Ninguém aqui é perfeito. Todos estamos em evolução, cada um num grau. Mas todos estamos numa mesma evolução. Então é importante a gente ter essa consciência, né? Então, e também, assim, o que a gente vê de crescimento, de oportunidade dentro disso? Muitas vezes esses sentimentos, eles vêm de causas muito profundas, vêm lá de trás. Não vou nem falar de outras vidas, vamos falar dessa existência. Questões de infância, questões de casamento, questões de filho, questões pessoais. Né? Às vezes uma mulher não é porque não tem filho que ela não tem problema. A gente não está no dia a dia de cada um, né? Então, entre os fatores que nos ajudam, vamos pensar na parte espírita, né? No nosso Kardec, que pode nos ajudar nesses transtornos mentais, as questões de provas ou expiações, a gente escolhe o que a gente vai passar antes de encarnar. Chega aqui a gente esquece. A gente escolhe. Às vezes é uma vida que a gente precisa passar por isso. Influência espiritual. Então, a gente precisa ter atenção com as questões espirituais. Principalmente nós, que acreditamos numa doutrina onde a gente sabe da influência dos nossos irmãos menos esclarecidos. Então é importante ter essa atenção. E desequilíbrios internos, sentimento como orgulho, mágoa, também nos faz crescer de sentimentos não tão bons. Se a gente acorda de manhã mal-humorado e mantém esse mau humor, nosso dia todo vai ser. Tudo bem, não precisa acordar às 6 horas da manhã feliz, saltitante, ainda mais nesse frio. Mas toma um café, né? Vai conversar e vai melhorar, para a gente se melhorando. É muito importante. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele também reforça. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Está no nosso Evangelho. Não sou eu, Daniela, que estou falando, né? Então, é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Mostrando que o sofrimento, ele é um meio de purificação. É uma oportunidade que nós escolhemos enquanto encarnado para evoluirmos. Muitos sofrimentos emocionais ou morais têm origem lá atrás. Então a gente precisa sempre ter cautela com tudo aquilo que nós pensamos. Então, tá, mas e aí, o que eu faço com tudo isso? Vamos trabalhar a prevenção, né? Fala tanto de fazer exercício para não engordar, cuidar disso para não fazer isso. Quais são as práticas preventivas do Kardec? É o amor. Né? Vamos amar.
uns aos outros, vamos nos amar. É uma prática preventiva muito poderosa se a gente parar para pensar que quando a gente se ama, a gente busca o nosso melhor. A gente busca o melhor do próximo. A gente acredita que as coisas podem ser melhores, mesmo diante das dificuldades. Eu acredito que aqui todo mundo tenha uma dor, uma preocupação. E se a gente colocar um pouquinho de amor nisso? Não suaviza? Não estou dizendo que é fácil. É bem difícil. Falar aqui tá tranquilo, ainda mais com cola. Mas no dia a dia é difícil. E esse tem que ser o nosso exercício diário, né? É para isso que a gente está aqui. Deus também não quer que a gente fique só sofrendo. Nós estamos num planeta de provas e expiações? Sim, nós estamos. Mas tem muitas coisas boas. Nós aqui hoje, mesmo com as nossas dificuldades, a gente conseguiu sair das nossas casas e entrar aqui. A gente não está dependendo de um oxigênio. A gente não está dependendo, talvez, de um remédio, outro para pressão, diabetes, alguma coisa assim. Mas a gente consegue ir e vir, né? Quando eu fiz esse estudo, eu olhei que em 2022, 2024, mais que dobraram o número de afastamentos por conta de saúde mental. Ou seja, a pessoa perdeu a capacidade de ir e vir, de tomar a própria decisão. É um número muito alto, você não poder fazer aquilo que você quer, né? Então, você gosta, as pessoas gostam realmente do seu dia a dia do trabalho, elas são incapacitadas por conta disso. Então, vamos trabalhar na prevenção, vamos ler o Evangelho, vamos frequentar a casa espírita, vamos estudar o Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Cultivar a mansidão. Quantos de nós, às vezes eu vou usar o exemplo do trânsito porque é o que eu mais uso para mim mesmo. Fechou a gente, a primeira coisa a gente já sai buzinando, brigando. Olha lá, uns já se olharam aqui. Eu falo do exemplo meu, né? Eu, se puder, já dou uma buzinada e já grito. Não, não pode. Tenho melhorado, tá, gente? Tenho melhorado, mas ainda assim eu faço. Por quê? Porque o próximo pode levantar, hoje em dia, né, o mundo tão violento, pode levantar. Exato. Mas mais do que o tiro, né? Não desmerecendo o tiro. Olha a raiva que a gente fica. A pessoa saiu, ela nem sabe quem é a gente na fila do pão. E a gente ficou com aquela raiva, com aquele negócio no nosso coração, que às vezes demora um tempão. Aí a gente se desconcentra do nosso compromisso. Aí a gente não consegue fazer o que a gente se propôs a fazer. Então, bem-aventurados, brandos e pacíficos. Amar ao próximo como a si mesmo. Praticar a compaixão, a caridade. Nos conectar com algo maior. Reduzindo a ansiedade, o egoísmo, ressentimentos. Às vezes a gente se ressente, né? Às vezes a gente se ressente por coisa tão boba. Mas aí eu falo e eu já me corrijo. O que pode ser bobo para mim pode ser muito forte. Pode ser muito pesado para ti. Então a gente tem que avaliar não com a medida do outro, com a nossa medida. Por que isso está me fazendo mal? Depende do outro, melhora? Não. Depende de mim. Então vamos nos melhorar para que não dependamos do outro o nosso equilíbrio. Já pensou que a gente está terceirizando a responsabilidade da nossa paz, do nosso equilíbrio para o próximo? A gente não dá conta nem da gente às vezes. Pra que pressa? Pra que eu preciso buscar na... E era aquela pressa, aquela coisa. Iluminava. Até que uma mulher parou na minha frente e começou. E o que a senhora nos responda? O que a senhora respondeu? Eu falei, fui estressada. Mas aí, foi a melhor coisa que ela fez. Mas é. Precisava? Comecei a pé. Boa alternativa. Já faz um exercício, polui menos ambiente. Também, válido. Mas o mais importante, olha que interessante que a senhora está nos contando. A senhora mudou a forma como vai até o local. Então, como ainda é muito difícil para a senhora
parar de buzinar, porque é uma situação que te deixa estressada e está tudo bem, você encontrou uma outra forma de melhorar a situação. E é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Então, desculpa, como é o nome da senhora? A dona Inês, ela achou uma outra forma. Ainda não consigo controlar a minha raiva, vamos supor. Mas eu sei que não é necessário isso. Então eu vou mudar a forma como eu vejo a situação. Provavelmente hoje, se a senhora for de carro, não vai dar a buzinada da mesma forma, a não ser se for muito estressante. Então, num primeiro momento, a gente não consegue lidar com as nossas emoções porque a gente quer mudar a nossa natureza. E a gente tem raiva, a gente sente ódio, a gente sente inveja. É normal. Esses sentimentos, eles estão aqui conosco enquanto encarnados para nos trabalharmos. Se a gente não consegue trabalhar o meio, vamos trabalhar outra forma de chegar até o nosso equilíbrio. Quais são, não vou falar diretrizes, mas o que o Espiritismo assim, nos ajuda na parte da saúde mental, né? Compreensão e acolhimento. Ninguém enfrenta doença mental por acaso. A gente precisa acolher. E o sofrimento não é um castigo. Ele representa as oportunidades, a gente já falou aqui um pouquinho. Tratamento integrado. Então a gente precisa valorizar a medicina, a psicologia, os profissionais de saúde. É importante. Não é frescura. Mas a gente precisa principalmente cuidar do nosso espírito. Nós que estamos aqui na Casa Espírita, frequentando, né, nos apropriando da doutrina no nosso dia a dia. Autoconhecimento e reforma íntima, não adianta, gente. A gente não vai fugir da reforma íntima. Precisamos nos trabalhar. Orai e vigiai. Né? Tão importante isso, tão antigo e tão importante. Nem sempre a gente consegue fazer, né? Mateus nos trouxe lá atrás. E a gente, às vezes, dá uma fugidinha disso. Incentivar a atenção aos pensamentos e emoções. Aqui, nós espíritas, que acreditamos que o outro plano existe, tanto do bem quanto não tão bem, a gente sabe sobre a influência dos espíritos. E se a gente pensa que tem pensamentos negativos e alimenta esses pensamentos, quais tipos de espírito a gente vai atrair? É afinidade. Se eu fico pensando e só reclamando e só trazendo isso, o mundo já está extremamente denso. O que não falta é espírito que falou, opa, isso aqui está bem reclamando, eu vou grudar nela. Então é orar e vigiar, porque aí esse espírito, ele vai ficar, ele não é um obsessor, eu não estou falando de obsessão. Eu estou dizendo de influências sutis do dia a dia. Ele vai te puxar para aquilo de negativo que você tem. Você vai ficar mais rancoroso, mais magoado, mais chateado. E é uma escolha sua, assim como a gente escolhe colocar uma roupa. Eu não posso pensar positivo. Então, o pensamento positivo, ele tem que transmutar esse negativo. Mesmo que ele seja um exercício diário. Eu não consigo parar de deixar de pensar nisso. Tudo bem, pensou? Não alimenta. Troca por alguma coisa positiva. Fazendo exercício todos os dias, uma hora a gente aprende. A gente aprendeu a andar. E olha que todo mundo deve ter caído aqui, ralado o joelho. Mas por quê? Nossos pais nos ensinaram. Ou os nossos responsáveis da época. Estavam lá conosco. Então a gente caiu, mas aprendeu a andar. Se a gente fizer exercícios diários, de compaixão, de amor, a gente também vai aprender e a gente também vai sintonizar com esses espíritos. Ferramentas, né, espirituais para o equilíbrio mental. A prece, oração, que ela é a fundamental ferramenta, né? A gente tem um capítulo inteiro do Evangelho, Pediu e Tereis, que fala, pede, você vai obter. Mas aí a gente pede para o universo, para Deus, de qualquer jeito, de qualquer forma, e quer que ele atenda a gente da forma como a gente pediu. A gente não se esforça. Então a prece, a oração, ela é uma ferramenta poderosa. Não apenas porque ela nos conecta com Deus, mas porque a gente abre o nosso coração para a pureza daquilo que a gente realmente quer. Não adianta também pedir para passar na prova e não estudar. A gente tem que fazer a nossa parte. Minimamente estudar a matéria que vai cair. Passos, fluidoterapia, né? Então, frequente a casa espírita. Tome o seu passo. Passo é o seu remédio. Não tem que tomar um remédio para hipertensão. A gente tem um passo que nos restaura energeticamente.
Caridade, serviço ao próximo, sempre que possível. A gente sabe que a correria do dia a dia muitas vezes faz a gente ser consumido, né? Não tenho tempo para nada, não tenho tempo para fazer caridade. Mas eu não estou falando só da caridade de você vir uma vez por semana trabalhar para o centro. Estou falando da caridade diária também. Caridade de auxiliar aquele no nosso dia a dia. Ou alguém, ou alguma situação. Reforma íntima, que a gente já falou, e vigilância mental. E ferramentas externas. Meditações, exercício físico, alimentação adequada. Tudo isso não é só campanha de profissional de saúde. Né? Tudo isso está lá no que a gente falou lá no começo. Equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Aí vai ter dia que o espírito vai estar melhor, o corpo vai estar melhor, a mente vai estar melhor, e a gente vai trabalhando até chegar nesse equilíbrio. Mas aí a gente já sabe quais as ferramentas usar. A família e a comunidade têm um papel muito importante nessa questão da saúde mental. A gente precisa ter o entendimento do acolhimento. Saber direcionar as pessoas. Ai, Dani, eu não sei como ajudar. Orienta a pessoa ao local que saiba. Não julga. Né? Vamos ser menos preconceituosos e mais amorosos. A gente não está no lugar da pessoa. A gente não sabe o que ela está pensando. Então, é importante o papel da família e da comunidade para oferecer apoio, não só ao doente, ou não só à pessoa que está com início, meio, não importa o grau, mas a família, os amigos. É muito importante o apoio à família. Eu não sei aqui quais de vocês já tiveram algum problema com relação à saúde mental, mas é muito difícil você ter um familiar ou um amigo próximo. E eu não estou falando da ansiedade, eu estou falando que também é muito difícil, tá? Não é fácil. Alguém aqui já viu uma crise de síndrome do pânico? É muito triste. A pessoa não tem controle do corpo. Não quer acordar. Não quer. Agora, você imagina ser um filho, uma filha, um marido, um pai, uma mãe. Você acha que essa pessoa não precisa de ajuda? Muito provavelmente ela combinou. E aí ela cumpriu a missão dela. Olha que legal. Entre aspas, né? Desculpa. Mas estou dizendo que bonito. Se ela, como o senhor falou, tinha fé, era uma pessoa religiosa, muito provavelmente era um distúrbio do corpo. E muito provavelmente ela pediu isso ao reencarnar. Então ela cumpriu a missão dela. Então ela cumpriu. Ela usou as ferramentas que ela tinha e foi pré-determinado aquilo. Mas trazendo para o que nós estávamos falando, também deve ter sido muito difícil para ti estar com ela. Porque muitas vezes a gente fala do doente e esquece de quem cuida. Quem cuida também precisa ser cuidado. Isso é fundamental. A gente ter esse olhar. Né? Isso é muito importante. Então o Espiritismo ele ensina que o amor e a caridade, exercidos no dia a dia, são ferramentas poderosas. E eu gosto muito de frisar isso. A gente tem as ferramentas à nossa frente. Assim como a gente escolhe trocar de roupa, a gente pode escolher se melhorar cada dia um pouquinho. A nós, a comunidade, ao mundo. Não adianta só eu reclamar da política, das políticas públicas, disso, daquilo, do vizinho, do trânsito, se eu não fizer minha parte. Se eu não melhorar o meu redor, eu não vou conseguir melhorar o mundo. E nem cobrar, eu não posso cobrar do mundo se eu não me melhoro, se eu não faço a minha parte. Seja o nosso estágio, seja a pequena ali desenhando, seja uma pessoa que às vezes está em casa com impossibilitada de sair, mas ela tem bons pensamentos. É isso que é importante, tá? Enfrentar os desafios da vida com serenidade é de cuidar da gente mesmo. Vamos nos cuidar. É muito importante. Para a gente cuidar do próximo, a gente precisa se cuidar. Isso é fundamental. E cuidar da mente é também cuidar do espírito. Quando o coração se abre para o Evangelho de Jesus, encontramos força para atravessar qualquer problema. Né? Isso não sou eu que estou falando. A gente vê diversos relatos de uma humanidade inteira
que nos prova que quando a gente acredita e se abre para o Evangelho do Cristo, quando a gente tem Jesus no coração e se predispõe a estudar esse Evangelho e acreditar numa doutrina que nos traga fé, as coisas ficam mais leves. Elas não deixam de existir, que também tem um planejamento reencarnatório, mas elas ficam mais leves. Então, era um pouquinho disso que eu queria conversar com vocês, a gente trocar um pouquinho de experiências. Então, olha, também já não vamos mais buzinar, eu também vou lembrar da senhora toda vez que eu buzinar. Vou olhar ainda com mais cuidado quando tiver alguém próximo a mim que tem algum desses transtornos, mas é importante a gente levar isso para o coração, é importante a gente ter isso no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, com a família, mas principalmente dentro do nosso coração. Vamos fazer o orar e vigiar, vamos frequentar a casa espírita, vamos cuidar do nosso evangelho e vamos manter o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês, por me ouvirem nessa noite fria. Desculpa as brincadeiras, mas eu gosto de interagir e a gente conversando. Muito obrigada mesmo, tá? Gente, que palestra necessária, né? Eu queria até compartilhar que eu sou fumante, né? No ano passado eu falei assim, vou parar de fumar. Foi um tratamento entre centro, psiquiatra, nutricionista e academia. Consegui, fiquei quase 6 meses sem fumar, tive uma recaída, estou de novo fazendo o mesmo tratamento. E enquanto a casa me apoia, sabe? Isso é super importante, porque é um trabalho, é um combo, né? Então, se você não tiver com esse apoio espiritual, é muito difícil. Né? Fiquei de castigo um pouco esses dias por ter fumado e eu não pude trabalhar. Isso mexeu comigo. E eu falei, não, eu vou parar. Eu vou parar porque se eu não puder trabalhar na casa, o que eu vou fazer? Eu fiquei sentida, né? Até se eu falei para pessoa, eu fiquei sentida de não ter trabalhado porque eu tinha fumado aquele dia. Então, não somos perfeitos, né? Estamos aqui para aprender, para melhorar. Obrigada, Dani. Ô, Bela, fala um pouquinho da IA, porque olha, quase que eu caí no golpe. Eu procurei um remédio e estava o doutor Varela e a Ana Maria dando depoimento. Quase que eu compro o remédio. Minha filha chegou e olhou e falou, mãe, você ia cair no golpe, porque não é eles que estão falando. Olha o perigo. Vamos fazer o seguinte, Dona Inês, a internet ela é maravilhosa, mas quem não sabe usar é melhor não se arriscar. Né? Então, até a gente que usa diariamente a internet para muitas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu sugiro à senhora, pela internet, não faça nada. Só vigiar. Não faça nada, converse com um médico, converse com uma pessoa que tenha o domínio do assunto, porque normalmente... Já mexemos em entender, já é difícil, né? Imagina ela sem entender. A minha mãe cai nessa sempre. Ela vai subir. Precisa de ajuda. Mas a minha mãe cai nessa sempre, tá? Mas ela me consulta, ultimamente ela tem me consultado, então eu falo, calma, não precisa ir por aí, né, mãe? Mas muito bem, gente, vamos lá. Vamos finalizar então. Vamos acalmando os nossos corações, agradecendo a Deus e a Jesus por mais uma noite, por essa palestra incrível, que a gente possa cuidar da nossa mente, do nosso espírito, do nosso corpo, né? Vigiai, orai e vigiai a todo momento, não é mesmo? Que não é fácil, né, Dani? Não é fácil. Às vezes eu estou no metrô e eu falava muito isso, meu Deus, como essa pessoa anda devagar, andando, né? E aí eu ficava reclamando na minha cabeça, aí depois eu comecei a ficar abençoado, né? Mentalizando outras palavras, até que hoje eu falo, não vai adiantar, vamos todos em paz para o trabalho. Agradecendo ao plano espiritual, aos nossos amigos encarnados e desencarnados presentes aqui hoje. Vamos neste momento enchendo o nosso coração de amor, de paz e vibrar em todos esses locais. Vamos vibrar muito amor, muita luz para todo o nosso planeta, para as nossas matas, nossos rios,
para o nosso Brasil, nossa pátria do Evangelho, envolvendo também todos os nossos governantes, vibrando também pelos animais, pela nossa fauna, pela nossa flora, pedindo muita luz e muito amor pelos orfanatos, abrigos, asilos, envolvendo todos os hospitais de muita luz, pedindo a Deus proteção pelas nossas gestantes, por todas as crianças e adolescentes, pelos pequenos que vêm com meta definida, pedindo também pelos nossos idosos, agradecendo mais uma vez por essa noite, ao nosso plano espiritual, e assim vamos envolvendo a Isilda na nossa prece final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.